Olá, muito bem-vindos ao 10º episódio do nosso podcast O Amor Está no Ar. Como estão, meus queridos? Como se sentem? Hoje venho-vos falar sobre um tema muito especial, um tema que para mim é um tema muito importante e é um tema que eu guardo com muito carinho e que gosto muito de falar sobre ele. Nem sempre falo muito sobre ele porque, lá está, para quem me segue nas redes sociais, no Instagram e afins, acaba por não ser dos temas que eu me debruço mais naquilo que eu falo no meu trabalho, mas é um tema que eu gosto de falar e que está diretamente relacionado com aquilo que eu trabalho, que é a autoestima, mas é uma área mais específica desta questão. E não falo tanto porque acaba por não ser um dos meus temas principais, mas é um tema que eu adoro falar, e hoje vamos falar sobre a nossa relação com o corpo. Principalmente isto, a relação connosco mesmos, mas mais principalmente com a nossa relação com o nosso corpo, com a nossa imagem, a forma como nós olhamos para nós e como nos sentimos neste nosso templo que é o nosso corpo. E portanto, acho que faz todo sentido falar disto, principalmente numa altura em que o sol espreita lá fora, já temos cada vez mais calor, cada vez mais já temos esta necessidade de andarmos com menos roupa a tapar o corpo, com o corpo mais à vista, e então acho que não havia melhor altura de trazer este tema do que agora, não é? Porque é agora que grande parte de nós começa a se debruçar com muitas questões em relação ao corpo, por termos que o tê-lo mais exposto nestas alturas, ou então passamos efetivamente muito calor para não mostrar o corpo, que pode acontecer, e que eu, inclusive, já o fiz, quem nunca, já o fez, já o fiz, desculpem, quem nunca, não é? Se calhar já tive em momentos em que estava com muito calor, mas como queria tapar certas partes que não me sentia confortável, preferia estar com calor do que me sentir desconfortável em relação ao meu corpo. E posso-vos dizer que isso é aquilo que eu não estou a fazer hoje. E por ser o episódio que é, eu já tinha pensado nisto, outros episódios, mas hoje fez-me todo sentido que fosse o primeiro em que eu fosse fazer isto. Eu estou aqui sem maquilhagem, sem filtros, com o meu cabelo natural, eu só o sequei e ele ficou assim, portanto o cabelo também não está arranjado, as unhas estão arranjadas porque estão sempre. E porque têm que estar, porque é uma das coisas que eu adoro e que me sinto muito bem também a fazê-lo. E estou com um dos tops que eu mais gosto do meu guarda-roupa. Posso-vos dizer que adoro a cor, adoro o tecido, adoro o feeling deste top, mas efetivamente mostra uma das partes do meu corpo que eu tenho mais complexos com, que é os meus braços. E portanto, provavelmente, se vocês forem ver os outros episódios do podcast, eu raramente apareço com os braços à mostra, e não é por acaso, porque é uma das partes do meu corpo que tenho mais dificuldade em aceitar, e aqui estou eu, com todas as minhas questões e com todas as minhas inseguranças, não é? Aqui à mostra. Mas em relação à maquilhagem, estou sendo muito rápida. Eu gosto de maquilhar, primeiro porque gosto de maquilhar, gosto mesmo de maquilhagem. Para mim é uma forma de arte, é uma forma de mindfulness, de brincar com a maquilhagem. E porque, por exemplo, eu tenho umas olheiras muito profundas. E então, mesmo com a maquilhagem é difícil que elas não se notem, mas elas estão cá e é algo que eu também não me sinto muito confortável. E a maquilhagem normalmente ajuda-me aqui a tentar disfarçar um bocadinho esta insegurança. Mas aqui estou eu, meus queridos, portanto, no fundo era isto que eu vos queria dizer, que estou eu completamente ao natural para vocês, e acho que só faz sentido ser assim, tendo em conta aquilo que vamos falar hoje. E então, começando assim um bocadinho no início, não é? Eu gostava de vos começar já com vocês a refletir desde quando ou de que forma é que eu senti que algo foi mudando até agora com o meu corpo. Porquê? Porque nós não nascemos a odiar o nosso corpo. Nós não nascemos a não gostar do nosso corpo. Aliás, nós nascemos e quando nascemos, uma criança tem curiosidade com o seu corpo, tem curiosidade de tocar, de perceber como é que é cada parte, como é que funciona, as sensações. Uma criança tem muita curiosidade em relação ao corpo, não tem repulsa em relação a ele. E eu lembro-me, tal como qualquer outra criança, que sempre foi assim, felizmente, durante alguns anos. Apesar de que esta questão do peso para mim sempre esteve muito presente porque no início da minha vida, ali mais ou menos até aos cerca dos 7 anos, mais ou menos, 7, 8 anos, eu na minha vida era a criança que era demasiado magra. Não era que eu fosse demasiado magra, aliás, isto não existe, não é? Mas eu também, agora olhando para trás, olhando para as fotos, não era de todo. Ou seja, eu não estava num estado não saudável a nível de magreza, mas era efetivamente uma pessoa magra e, portanto, e tinha muito pouco apetite. E essa era das grandes batalhas que os meus pais tinham comigo na altura. E, portanto, eu passei de um posto, aliás, para a puberdade ter chegado, e a puberdade a mim chegou relativamente cedo, a partir de cerca dos 8, 9 anos a puberdade chegou,
e com a puberdade veio também um aumento do volume das ancas, do peito, da barriga, e portanto vem aqui também um aumento de tamanho, de um tamanho geral. Então a partir de mais ou menos dos 8, 9 anos, a partir daí, meus queridos, até aos dias de hoje, até aos meus 27 anos e tal, eu tenho vivido toda a minha vida com esta etiqueta, por assim dizer, de gorda. E que é difícil e que não é fácil. Só o dizer gorda não é fácil. E acho que muitas e muitos de quem me está, muitas pessoas que me estão a ouvir conseguem perceber o que é que eu quero dizer. Só a palavra gorda, infelizmente hoje em dia, já não tanto, mas eu tenho uma conotação gigante negativa. E eu vivi com esta etiqueta, com este rótulo a minha vida toda. Hoje em dia é algo que eu já me sinto muito mais confortável em dizer que sou gorda, sim, eu sou gorda, eu tenho um maior volume, eu sou uma mulher maior do que algumas mulheres e do que alguns homens que existem pelo mundo afora, e que está tudo ok, é verdade, é uma característica física do meu corpo, não me define, não diz nada em relação a mim mesma como pessoa, e portanto está tudo ok, já me sinto mais confortável com este termo, não é que me sinta bem, ou seja, se alguém me chamar gorda ou fizer qualquer tipo de comentário com o meu corpo, não é que eu me sinta bem ainda hoje em dia, nem gosto que o façam, nem acho que as pessoas o tenham o direito de fazer, mas efetivamente foi algo que carreguei até os dias de hoje. E lá está. E como é que isto começou? Principalmente na altura com comentários das pessoas mais próximas de mim. Com comentários de amiguinhos da escola, não é? As crianças são o melhor do mundo, mas às vezes pela inocência delas também podem ser um bocadinho cruéis com as outras. Então tudo começou aí com bullying. Eu comecei a sofrer de bullying desde muito cedo. E portanto tudo começou com o comentário dessas pessoas mais próximas, dos amiguinhos, da minha família, de pessoas que eram minhas vizinhas, pessoas que não me conheciam de lado nenhum, mas achavam que me conheciam de algum lado, e então, só porque acham que te conhecem, têm algum tipo de direito de fazer algum tipo de comentário sobre o teu corpo, e portanto, para mim, foi aí que começou principalmente. E falando agora na idade mais jovem, por exemplo, outro exemplo, claramente também foi por causa da representatividade de corpos que existe, por exemplo, nos mídia, nos desenhos animados que eu via na altura, todos os desenhos animados eu não me lembro, eu agora assim de repente não me consigo lembrar de nenhuma personagem que fosse gorda, não é? Daqueles bonecos que nós víamos, nem mesmo nos filmes, nem mesmo nas séries. E mesmo assim já vou falar sobre isso também mais à frente quando existiam. E lá está, ou seja, logo numa tenridade de desenhos animados, só aí não havia essa representatividade. E, portanto, nós crescemos a achar que temos que ter uma cintura assim, como acontece nos bonecos e nos desenhos animados, e sentimos-nos constantemente frustrados que olhamos por nós abaixo e nós não somos assim, não é? Temos todas várias formas e é normal. Por exemplo, mesmo nas séries e nos filmes, não sei se vocês já repararam, mas quando existe esta representatividade de alguém com o corpo mais gordo, por norma é sempre uma personagem secundária. Normalmente é sempre a melhor amiga da protagonista, há uma coisa do género, assim do género, e que normalmente é sempre aquela que é engraçada, que tem muita piada, e que lá está, nunca é a mulher poderosa, nunca é a mulher bonita, interessante, que toda a gente quer estar perto, que é atraente, que é sexy. Não, a mulher que é gorda é sempre esta mulher engraçada que está sempre a atravessar uma crise com o seu próprio corpo, que nunca consegue aceitar o seu próprio corpo. E isto deixa marcas, porque indiretamente vai-nos transmitindo que então neste mundo não há local, não há sítio para nós sermos as protagonistas da nossa vida. Uma pessoa que é gorda ou que tem um peso acima do que é o corpo ideal tem sempre que ser a parte secundária, a atriz secundária, o papel secundário da sua vida. E isto é muito difícil, meus amores. E é muito difícil nós carregarmos isto sempre connosco. E isto é só um meio exemplo, sem dúvida. Para falar como outros exemplos, por exemplo, as revistas. Não é? As revistas, as famosas, as pessoas que têm mais visibilidade, estão sempre a ser escrutinadas, sempre. Se é pela forma como vestem, pela forma como estão, com quem estão, se engordam um bocadinho, se emagrecem um bocadinho, estão sempre a ser escrutinadas. E lá está, seja por entrevistas, seja por entrevistas em vídeo, escritas, estão sempre a ser escrutinadas. E é terrível a forma como estas pessoas são quase que, como são pessoas com visibilidade pública, quase que parece que são um objeto e que as pessoas podem fazer e dizer aquilo que querem sobre o corpo delas. Não! De todo! E portanto, isto também é outro exemplo. Só para não falar, por exemplo, que esta questão do padrão de beleza. O padrão de beleza vai mudando e mudou imenso ao longo dos séculos.
Se vocês forem a ver há uns bons anos atrás, a mulher mais gorda era um sinal de fertilidade, era um sinal de riqueza, era um sinal de, lá está, de maior riqueza e maior fertilidade. Pronto, eu não estou aqui a relembrar de outra palavra. Mas é isso mesmo, ou seja, a mulher uma gorda era conotada de uma forma super positiva. E isto depois foi diminuindo imenso ao longo dos anos, até o ano que estamos hoje. Apesar que já houve aqui algumas flutuações a nível do padrão de beleza e a nível do volume dos corpos em relação aqui aos padrões de beleza. Mas sem dúvida que isto significa para dizer o quê? Se os padrões de beleza, tal como a moda da roupa, não é? Está sempre a mudar. E está sempre de acordo com as tendências. E se as tendências mudam, isto só significa que não há um corpo ideal. Porque senão, em toda a nossa vida, todos os anos que existiram, só havia um corpo ideal. E não houve. Houve vários. E portanto, se há vários, esta questão do corpo ideal não existe, meus queridos. Existem corpos. E isto é que é importante nós percebermos. Corpos são apenas isso. São corpos, meus queridos. E lá está. Corpos são todos diferentes. Nós somos todos diferentes, meus queridos. Tal como as impressões digitais que nós temos, elas são todas diferentes, certo? Nenhuma impressão digital é igual à outra e é isso que nos identifica e que nos permite identificar. Nós somos todos diferentes. Até os gêmeos idênticos são diferentes. Até as gêmeas idênticas são diferentes. Isto para dizer o quê? Nós somos todos diferentes. Nós nunca vamos conseguir ser igual a alguém ou a algo que nós consideramos que é o padrão de beleza. Nunca. Vai ser uma luta completamente injusta, porque vocês nunca vão conseguir lá chegar, meus queridos. Não vale a pena, é impossível. E, portanto, isto é algo que é muito importante nós relembrarmos. Nós nunca somos iguais aos outros, nunca vamos ser, nunca vamos ter o corpo igual ou remotamente parecido a outra pessoa. E ainda bem, porque somos todos diferentes e é isto é que traz também beleza ao mundo, estas diferenças, estas misturas. E lá está. Isto é aquilo que traz beleza ao mundo, meus queridos. Portanto, ainda bem que também não somos iguais, mas relembrarmos que nunca vamos estar no padrão de beleza também por causa disto, porque somos todos diferentes. Lembrarmos-nos de outra coisa, que nós para tentarmos evitar cair na comparação, no fundo é isto que estamos aqui a falar, lembrar também que não é por acaso que eu hoje estou assim, sem filtros, como eu vos estava a dizer, sem maquilhagem, com esta camisola, sem o cabelo arranjado. Porquê? O nosso mundo lá fora é feito de tudo com filtros. Tudo, hoje em dia então com a inteligência artificial ainda mais, meus queridos, tudo influenciado, tudo modificado, ou seja, muito daquilo que nós vemos não é sequer real. Nós compararmos com algo que foi uma máquina que fez, com algo que é irreal, é super injusto, é mais uma luta super injusta, meus queridos. Portanto, quando nós estivermos a querer cair na comparação, lembrarmos-nos disto, que é, se aquilo que nós nos estamos a comparar não é real, para que é que nós nos estamos a comparar sequer? Ok? Lembrarmos-nos disto também, meus queridos. Outra ideia é, por exemplo, uma pessoa que nós gostamos muito. Tentem pensar na pessoa que vocês gostam muito. Ok? Alguém que vocês gostam muito. Não pensem muito. Essa pessoa. Essa pessoa é bonita? Sim? Não? Mais ou menos? Ok, tudo bem. Digam uma coisa, vocês responderam que sim ou que não, certo? Prontamente, porque eu quero que as respostas fossem automáticas. Responderam que sim ou que não. Vocês não se foram para comparar de sim, essa pessoa é bonita porque pessoa X, por exemplo, não é tão bonita como ela, ou pessoa Y é mais bonita que ela, portanto ela é bonita, mas está ali entre aquilo e... Não. Vocês responderam sim ou que não. Só que quando somos nós não somos capazes de dizer sim ou não. Claro que muitas vezes somos e infelizmente dizemos que não é? Ou não sei, ou não temos uma resposta muito pronta. Mas principalmente fazemos-lo sempre com um eixo de comparação com outra pessoa, com alguma personagem, com alguém. Há sempre uma comparação com algo para nós darmos esta resposta. E portanto era isto que eu também vos queria recuperar. Se nós não somos capazes de fazer isto aos outros, porque é que nós fazemos a nós mesmos? Porque é que nós só vemos a nossa beleza em comparação com a dos outros? Não o façamos. Nós somos bonitos tal e qual como nós somos. É difícil vê-lo, claro que sim. É difícil lá chegar, claro que sim. Mas nós somos bonitos como somos. E isto são algumas das várias formas que nós podemos fazer para tentar efetivamente evitar cair na comparação, que é muito fácil, porque é isso que o nosso mundo nos quer transmitir. Devemos todos nos querer comparar uns aos outros. Devemos todos querer estar em competição uns com os outros, meus queridos. Mas é mentira. E nós não temos que o fazer de todo. Mas lá está, aqui voltando à altura que eu estava aqui a falar, quando eu tinha cerca de 8, 9 anos,
efetivamente, na altura, com estes comentários, é que eu me fui apercebendo que se calhar o meu corpo não era assim tão bom ou tão interessante como eu queria ou como eu gostava. Porque até aí, efetivamente, uma criança não tem a noção, não é? Efetivamente, se o corpo que tem é bom, se não é bom, se é interessante, se não é interessante, se tem alguma coisa de errado, se não tem, porque é um corpo. As crianças não pensam sobre isso, não é? Nós temos apenas a curiosidade e não pensamos sobre essas coisas. Só quando estas pessoas começaram a fazer comentários é que eu comecei a ser mais autoconsciente com o meu corpo. Então começaram a surgir, obviamente, pensamentos como lá está, eu sou feia, eu sou gorda, eu não sou suficiente, eu não sou suficientemente bonita para ser amiga da pessoa X, ou para a pessoa Y gostar de mim, ou para conseguir atingir isto, conseguir chegar àquilo. Estes pensamentos começaram logo desde muito cedo, e isto são crenças muito perigosas que se podem desenvolver desde muito cedo, e que são crenças, meus queridos, estas crenças só são possíveis de ser trabalhadas. Claro que nós podemos conseguir trabalhá-las connosco mesmo, mas a fundo e com um efeito duradouro, só são passíveis de serem trabalhadas como terapia. E não é por acaso que nós estamos sempre constantemente também a tentar promover a saúde mental. A terapia é que trabalha a raiz do problema. E muitos dos problemas que nós temos com o nosso corpo é dentro do interior que vem o problema, não é no exterior. Nós espelhamos para o exterior aquilo que nós sentimos aqui dentro. E daí, meus queridos, terapia é muitas vezes a resposta para grande parte dos problemas que nós temos. E lá está. Obviamente que também havia esses sentimentos de repulsa, de tentar fugir de olhar para mim, fugir de olhar para os espelhos, para as janelas dos carros, das montras, e às vezes tinha colegas, não é, que paravam para olhar e que está tudo ok, mas eu fugia dessas coisas, eu tentava fugir o máximo que eu pudesse. Por exemplo, um exemplo. Outra questão que também me acabava por mexer muito com outros contextos da minha vida. Coisas que eu deixei de fazer para querer passar despercebida. Porque se eu passasse despercebida, as pessoas não percebiam que eu estava ali, que eu tinha aquele corpo, que eu tinha aqueles defeitos, que eu não era assim tão bonita. Não percebiam. Porque se eu conseguisse estar tapada, conseguisse estar vestida, eu conseguia tapar aquilo que me sentia menos, com mais inseguranças, efetivamente. E então eu acabava por fugir também de situações e de questões que me obrigassem a ter que expor o meu corpo. Como, por exemplo, convites para ir a festas que envolvessem piscinas, lagos, praia, sempre. Eu não ia, mas quer dizer, eu arranjava desculpas para não ir a estes sítios. Ou então em sítios que eu já sabia que tinha que acabar por não passar despercebida. Eu não ia a estes eventos, simplesmente. Para não ser vista, para não ser reconhecida, para as pessoas não olharem para mim. E isto é muito difícil, porque ainda por cima eu sou uma pessoa que já partilhei convosco, não é? Que adora a música, adora o palco, que adora todas estas questões. Que infelizmente, por um lado, também obrigam a uma certa exposição. Eu durante muito tempo também não o fiz porque também não me sentia suficientemente bem com o meu corpo e comigo para o fazer por muito que eu gostasse. Porque as pessoas iam olhar e se as pessoas olhassem, eu tinha a certeza que o olhar que elas estavam a ter era porque elas pensavam exatamente da mesma forma que eu penso em relação a mim mesma. E portanto eu não podia subjugar esses olhares. Eu não podia subjugar, não podia colocar no lugar das pessoas poderem olhar para mim e pensar exatamente o mesmo que eu penso em relação ao meu corpo. Que eu sou feia, que eu sou gorda e que eu não sou suficiente. Eu não podia dar este poder às outras pessoas. Então eu fugia. Eu desaparecia. Eu escondia-me. E meus queridos, não se escondam. Não fujam. Porque nós somos pessoas. E as pessoas são só isto. São só e única e exclusivamente pessoas. Meus queridos, não deixem de fazer coisas só por causa do vosso corpo ou da forma como vocês são. Não vale toda a pena, porque não estamos a viver. Se continuarmos a querer fugir e passar despercebidos, deixamos a vida passar e não a estamos a aproveitar, efetivamente. E damos aqui um exemplo, mas sobre uma outra área mais específica da minha vida e fazendo aqui uma partilha muito pessoal até, em relação, por exemplo, aos relacionamentos. Eu durante muito tempo, e principalmente enquanto adolescente, como eu sabia que não tinha o corpo padrão, etc, etc, eu muitas das vezes tive imensas paixonetas e rapazes que gostei, que achei interessantes e que nunca era correspondida. Até que houve um rapaz que efetivamente olhou para mim e que me achou bonita e que se apaixonou por mim. E eu fiquei maravilhada, porque como é que ele conseguiu ver em mim algo que nem eu consigo ver? Isto é fantástico. Portanto, claro que eu vou querer agarrar
entre aspas, com muitas aspas, esta pessoa. Claro que eu vou querer estar com esta pessoa, aproveitar isto que ele me está a dar de que nem eu consigo me dar a mim mesma. Portanto, claro que eu vou querer estar numa relação com esta pessoa. E eu rapidamente, sem querer, de tudo, eu ia entrar numa relação com alguém só porque essa pessoa gostava de mim. E só porque essa pessoa conseguia ver coisas dentro de mim que eu não conseguia ver. Felizmente, eu rapidamente tive a consciência do que é que estava a fazer e não deixei que isso acontecesse. E consegui voltar atrás no tempo certo. Mesmo assim, magoei aquela pessoa. E até hoje ainda me sinto arrependida pelo aquilo que fiz. Mas, sem dúvida, que felizmente que ainda fui a tempo de remediar aquilo que eu ia fazer. E isto acontece em muitas relações, meus queridos. Eu conheço tanta gente e acompanho tanta gente, meus queridos. Muitas vezes é isto que acontece. Entram em relações porque ficam maravilhadas porque aquela pessoa consegue ver em si aquilo que a própria pessoa não consegue ver. E então, mesmo que vejam imensas red flags, vejam que aquela relação não é para essas pessoas, que aquela pessoa não é pessoa para ela, que elas merecem melhor, elas querem continuar nesta relação, porque pelo menos alguém consegue ver aquilo que elas não veem, dar valor àquilo que as próprias pessoas não dão valor. Ou então um outro lado, que é, se elas não dão valor a si mesmas, claro que elas então também vão à procura de alguém que não lhes dê valor. Porque faz match, não é? O nosso cérebro gosta que as coisas façam sentido umas com as outras. Se eu não me dou valor, então vou à procura de alguém que também não me dá valor. E portanto, isto faz sentido. Isto é aquilo que eu estou habituada. Só para não falar de outros tipos de historiais e traumas que podem estar aqui envolvidos, obviamente. Aqui estamos só a falar agora aqui desta parte. E isto para dizer o quê, meus queridos? Que eu poderia ter entrado numa relação deste género. Felizmente não entrei. Mas, por exemplo, ainda com a relação que eu tenho hoje em dia, com o meu marido, mesmo com esta relação, eu já gostava dele, já estava interessada nele e apaixonada por ele já há muito tempo também. E eu durante muito tempo, eu sempre achei que eu não era bonita o suficiente, que eu não era interessante o suficiente, que eu era feia, que eu era gorda, que eu nunca ia conseguir estar com o meu atual marido e que ele nunca ia olhar para mim por causa destas minhas todas as características. Quase como se isto fosse uma bolha à minha volta que não iria permitir nunca olhar para mim. Isto é horrível pensar nisto. Ele olhou para mim, efetivamente, e ele viu, ele apaixonou-se e começámos o nosso namoro. Eu, no início do nosso namoro, continuava, esta questão claro continuava aqui, eu tinha imenso medo que, conforme eu me fosse descobrindo, mesmo mais a minha personalidade, inclusive até o meu corpo, que ele a qualquer momento, e com razão para isso, porque eu achava, não é, que ele tinha, porque eu também achava a mesma coisa, que ele tinha razão para a qualquer momento deixar de ter interesse em mim. Porque eu não era interessante, porque eu não era bonita, porque eu era gorda, porque eu era isto e aquilo. E lá está, e foi muito difícil. E depois esta fase passou também de ele me conhecer melhor e durante muito tempo eu tive mesmo assim um medo de a qualquer momento ele também deixar de querer estar comigo e querer estar com outra pessoa, ou mesmo sozinho, mas não querer estar comigo, porque finalmente iria perceber que eu não era suficiente para ele, que ele merecia mais, que ele merecia melhor. Como se primeiro, não é? Quase como se ele fosse um deus, não é? O meu marido é maravilhoso, eu amo, mas o meu marido não é um deus, não é? Obviamente, Deus só existe um. Primeiro, isto, não é? A sobrevalorização da outra pessoa, mas depois também a subvalorização máxima minha. Que eu achava que eu nunca ia conseguir entrar nos parâmetros dele, porque ele era muito mais bonito, ele era muito mais interessante. Aliás, ele era super bonito, ele era super interessante. Portanto, eu nunca ia conseguir chegar ao patamar dele. E se eu não ia conseguir chegar ao patamar dele, quase que era justificável se ele quisesse deixar de estar comigo. Isto é horrível de se pensar. Hoje em dia, felizmente, eu já não penso assim. O meu marido está comigo porque quer. E está comigo porque eu sou uma pessoa interessante, sou uma mulher muito interessante, sou uma mulher poderosa, sou uma mulher confiante, com muitos gostos semelhantes ao dele, temos muitos valores em comum, temos muita vida em comum, temos muita coisa em comum. Sou uma mulher bonita, sou uma mulher interessante, sou uma mulher atraente e, portanto, eu sei o porquê dele também estar comigo. Eu consigo ver esse valor em mim e perceber hoje que se ele efetivamente decidir sair desta relação, há de ser lá pela relação que ele há de ter, mas que nada, que nada vai influenciar o meu valor. Se ele um dia me deixar, se ele um dia deixar esta relação, decidir acabar com esta relação, desculpem, é isto que eu queria dizer, terminar esta relação conscientemente, foi uma decisão dele, mas não teve nada a ver com o meu valor. A culpa não era minha, porque eu não era interessante, bonita o suficiente. Mas isto é muito duro.
E durou muito tempo este tipo de pensamento, infelizmente, meus queridos. E portanto espero que desse lado vocês não passem pelo mesmo, vocês não sintam o mesmo que eu senti, porque é difícil, é duro. Mas por outro lado, quero-vos dizer, se vocês já passaram, se vocês já sentiram, é possível chegar a este lado. É possível chegar a este lado da ponte e de sentirmos outra coisa completamente diferente. E que já lá vamos falar como é que eu também cheguei aqui, sem dúvida nenhuma. Mas é curioso que estou aqui a partilhar convosco que o ponto mais fundo a que eu fui, efetivamente, eu tive aqui, se calhar, 2 pontos mais fundos a que eu fui. O primeiro ponto mais fundo a que eu fui foi quando eu estive o mais magra de sempre na minha vida. E vocês dizem, mas isto não faz sentido nenhum. Mas é verdade. Foi quando eu estive o mais magra possível, que já tive na minha vida, é que eu não me sentia bem. Não me sentia bonita. Ainda me sentia pior do que sentia antes. E depois ainda havia uma agravante, que era, eu olhava para mim e pensava, então, mas o problema não era que eu era gorda? Mas agora que eu sou magra, qual é que é o problema que está a existir? Afinal, o problema sou eu, e então aqui ainda é muito mais difícil digerir isto, não é? E lá está, isto foi uma altura em que efetivamente eu passei aqui uma altura da adolescência, que o meu corpo mudou um bocadinho, e que eu também perdi um bocadinho o apetite, passei a comer menos, e era muito ativa e acabei por perder algum peso. E claro está, naquela altura que recebi aqueles comentários maravilhosos, só que não, nós costumamos receber, estás tão mais magrinha, estás muito mais bonita assim, estás muito melhor assim, tu eras muito gordinha, desculpem, tu eras muito bonita e és muito bonita, mas era muita pena porque tu eras muito gordinha, e eras muito mais bonita se perdesse algum peso, precisas de uma carinha muito mais bonita. Ou seja, eu recebi estes comentários todos, eu continuo a receber estes comentários todos ainda hoje em dia, meus queridos, infelizmente. Mas na altura, depois também rapidamente se passou para o outro extremo. Portanto, eu, no fundo, sei mais o que é o extremo de estar na posição da pessoa gorda e ser conotada negativamente dessa forma, mas também tive do lado depois de as pessoas acharem que eu estava magra demais e que tinha emagrecido demais em pouco tempo e que eu se calhar não estava saudável e que não estava bem e o que é que se passava. Ou seja, eu também tive esse lado e esse lado é horrível. Todos os lados que são extremos e que fazem com que as pessoas achem que têm o direito de comentar o nosso corpo é horrível, meus queridos. E portanto, esse foi um dos meus rock bottoms, porque lá está, eu estava mais magra, portanto, supostamente o meu problema estava resolvido e não se resolveu. Eu ainda fiquei pior. O que é que se estava aqui a passar? E então foi aí que eu percebi: o problema não está no meu corpo. O problema está naquilo, na forma como eu penso, na forma como eu olho para o meu corpo. Sem dúvida. Mas lá está, nesta altura eu não tinha essa consciência, tinha apenas 16 aninhos e, portanto, nessa altura eu não consegui perceber muito bem isso. Mas percebi que foi das alturas mais difíceis em nível de aceitação do corpo. Mais tarde, eu volto a fazer muito mais tarde, se calhar 10 anos, quase mais tarde, eu volto a fazer também uma dieta muito intensa, muito restritiva, em que eu perco imenso peso. E aqui, efetivamente, eu fiquei bem, a dieta foi terrível, a dieta foi horrível. Aliás, eu e dietas restritivas é melhor nem começar por aí, porque eu tenho uma opinião muito específica em relação a elas, até porque já experimentei bastantes, várias, e tenho uma experiência horrível com essas dietas. Eu fiz esta dieta muito rigorosa, muito intensa, perdi muito peso e efetivamente, primeiro também não me senti muito bem na altura. Quando fiz a dieta não me senti muito bem. Mas é engraçado que depois de eu ter feito esta dieta, eu comecei a ir para o ginásio, comecei a fazer exercício físico, comecei a ser acompanhada por uma outra nutricionista com uma outra visão e aí eu comecei a cuidar mais do meu corpo. Não era só querer lhe retirar peso, mas a cuidar dele. E eu continuei a perder peso e a manter peso e etc, mas de forma muito mais saudável. E eu aí percebi que havia aqui alguma coisa que estava completamente diferente. Primeiro não me custava nem de perto nem de longe perder o peso ou continuar a sentir-me bem com o mesmo peso ou sentir-me bem como estava e não tinha que passar fome. Não tinha que estar constantemente triste, não tinha que estar constantemente em baixo e sem energia. Percebi que havia ali qualquer coisa que podia mudar, efetivamente. E então, aqui é que não é o meu rock bottom, mas sim o meu ponto de viragem, eu percebi que a verdadeira questão não estava na dieta que eu fazia. Estava na forma como eu enfrentava as coisas, como eu pensava as coisas. E que havia formas muito mais saudáveis de o fazer. E lá está. Efetivamente, pois nessa altura eu não chego a pedir ajuda à pessoa com quem estou a fazer o processo ainda hoje em dia, que comecei a fazer há cerca de 1 ano e qualquer coisa. Desculpem, é aqui um reminder para vocês se hidratarem também.
é que não foi aí que eu depois fiz este processo todo maravilhoso que estou a fazer agora. Primeiro, porque também não tinha possibilidades financeiras na altura, ainda não tinha esta minha liberdade financeira para o fazer, mas quando tive e quando ganhei esta consciência novamente, começou a haver aqui algo que começou a mudar em mim, porque efetivamente eu passei a olhar para o meu corpo devagarinho, desde que aconteceu isso, desde essa segunda dieta que eu fiz, comecei a olhar para o meu corpo como um corpo e a perceber que o corpo é isto, é um conjunto de células, é constituído por água, é constituído por pele, por unhas, por cabelo, por membros, algumas pessoas têm formas completamente diferentes de corpos, e o meu corpo é um corpo, não é um monstro, é um corpo. É uma vergonha, é um corpo. E isto foi aquilo que eu comecei. Este foi o primeiro passo. Foi eu perceber que o meu corpo é um corpo. Ok? Depois, devagarinho, comecei a conseguir perceber aquilo que ele me permitia fazer. E então eu fiquei fascinada. Foi como é que eu cuido tão mal de uma casa, que o meu corpo é uma casa, o meu corpo é um templo, que me permite fazer tanta coisa. Esta casa permite-me levantar-me de manhã, fazer a minha rotina de manhã, trabalhar, viver a minha vida, estar com o meu marido, estar com os meus primos, estar com a minha família, estar com os meus amigos, ser feliz, dançar, mexer-me, movimentar-me como eu quiser, dormir, comer aquilo que eu gosto, fazer as atividades que eu gosto, estar aqui a fazer o podcast para vocês. O meu corpo é que me permite fazer tudo. O meu corpo e a minha mente, claro está. Mas a minha mente é uma relação um bocadinho diferente. Felizmente nunca tive uma relação tão negativa como tive com o meu corpo. E foi a partir daí que eu comecei a ganhar algum reconhecimento em relação ao meu corpo. De, ok, afinal tu és uma cena fixe. Que afinal estás cá e que me permites fazer imensas coisas. E aí é que eu comecei a perceber. Então se esta é a minha casa e se este é o meu templo que me permite fazer isto tudo, e se eu quero continuar a fazer isto, eu tenho que tratar dele. Eu tenho que cuidar dele. Para ele continuar a poder fazer estas coisas todas. E então comecei a limpar as minhas teias de aranha que estavam dentro da minha casa, super desarrumada e super desorganizada. E aqui, efetivamente, comecei a passar devagarinho do espectro, não é? Que nós acho que já falámos um bocadinho sobre isto, que há aqui esta ponta, que é a ponta do espectro de odiar o meu corpo, para a outra ponta do espectro de eu amar o meu corpo. E então eu comecei a sair daqui e a caminhar lentamente para o ponto zero, que é o ponto da neutralidade do corpo, da neutralidade corporal. Que efetivamente é eu conseguir olhar para o meu corpo, como algo neutro. Eu nem não gosto dele, nem gosto dele. Ele é um corpo. E que eu respeito, que o nutro tal e qual como ele merece. Porque ele é um corpo e porque ele merece efetivamente este tratamento. E então, lá está, foi este caminho e foi estas questões que eu fui trilhando e comecei a olhar para ele desta forma, de forma neutra. E foi esta forma neutra que devagarinho, depois também trabalhando e depois também passando aqui por outras fases da minha vida, comecei a passar devagarinho, da forma neutra, um bocadinho mais para o gostar deste meu corpo. E acima de tudo, quando eu comecei a passar de uma lida neutra para gostar, eu percebi que eu deveria continuar a cuidar do meu corpo como já cuidei em tempos e que correu muito bem. E então, agora sim, já com outras capacidades e que já com outras possibilidades de investir, comecei a investir em mim. E então comecei a trabalhar, já fazia terapia com a minha terapeuta, já andámos a percorrer este caminho de autoestima, fazer todo este trabalho de empoderamento já há muito tempo, e então recorri também a uma outra profissional, uma nutricionista fantástica, uma pessoa com um coração gigante e uma pessoa muito, muito, muito doce, que partilho aqui o nome dela porque o trabalho dela merece ser partilhado. Ela se chama-se Sara Timóteo e, portanto, podem encontrá-la no Instagram, até no YouTube, que ela também tem o canal do YouTube. Vocês podem procurá-la, ela é fantástica e eu aconselho de longe o trabalho dela. Ela tem uma perspectiva muito diferente da nutrição, que era a perspectiva que eu andava à procura, que não tem nada a ver com dietas restritivas, ok? Eu com a Ana Sara, eu trabalhei a minha relação com o meu corpo, a minha relação com a comida, perceber o que é isto do saudável e do não saudável, a minha relação com o exercício físico, a minha relação mesmo de a forma como eu ingiro aquilo que eu como, a trabalhar a fome emocional e a fome física, trabalhar todas estas coisas. Eu trabalhei imensas coisas com a Sara, portanto, lá está, eu não podia recomendar mais esta pessoa maravilhosa. E era isto que eu também vos queria dizer, meus queridos, que é, façam este investimento também vocês. Vão à procura de uma nutricionista.
vão à procura de acompanhamento médico também, vão à procura, se necessitarem, de acompanhamento psiquiátrico. E, acima de tudo, façam terapia, meus queridos. E eu não estou a dizer isto só porque sou psicóloga, eu aqui estou-vos a falar da minha própria experiência. O que me alavancou a procurar essa área em nutrição foi a terapia. Foi eu em terapia ter conseguido trabalhar tanta coisa, comecei felizmente a gostar mais de mim e aí comecei a ter capacidade de querer cuidar de mim. Nós cuidamos de quem gostamos, de quem amamos, não é? E, portanto, efetivamente, eu fui à procura de cuidar de quem eu amo, de quem eu gostava na altura, que era o meu corpo. E, portanto, fui à procura dessa ajuda. E essa ajuda que eu tenho hoje em dia, continuo a ter e não abdico dela por nada. E depois também à procura de exercício físico, de como movimentar o meu corpo, etc. E lá está, meus queridos. Mas eu precisei de passar a neutralidade e passar a gostar um bocadinho de mim para querer cuidar de mim. E, portanto, façam este processo. E se quiserem que este processo seja mais rápido, peçam ajuda. Para que este processo não seja tão moroso, não seja tão moroso, não seja tão duro, não seja tão difícil. Vocês não têm que passar por este processo de forma tão difícil. Pedir ajuda torna as coisas um bocadinho mais fáceis, um bocadinho mais leves. Portanto, peçam-na se puderem. Há várias formas de pedir ajuda, meus queridos. Várias formas. Eu sei que o dinheiro muitas vezes é uma questão, eu sei que o investimento muitas vezes é uma questão, mas principalmente a nível de terapia, cada vez há mais respostas, portanto, e já vos disse muitas das vezes, se vocês sentirem que eu, a minha equipa, posso ser uma resposta, ou que, lá está, nós não podemos ser a resposta a nível económico ou por outras razões, falem comigo, eu redireciono para outras associações e outras possibilidades para vocês terem a possibilidade de ter acompanhamento por outros valores, com outro investimento, mas mandem mensagem, peçam ajuda. Pedir ajuda é o primeiro passo. Depois, como o fazer, nós arranjamos forma, ok? Mas peçam ajuda, meus queridos. Acima de tudo era isto que eu vos queria transmitir. E lá está. E isto para dizer o que, meus queridos? Que esta transformação é importante e que é essencial, porque hoje em dia posso dizer que tudo mudou. Tudo mudou. Eu sou muito mais feliz, eu sou muito mais leve, eu sou muito mais livre. Eu posso andar de fato de banho, de biquíni, de roupas mais pequenas, de roupas mais justas, como eu quiser, como eu me sentir bem em qualquer sítio, seja com que pessoas forem. Eu permito-me dançar, eu permito-me movimentar, eu permito-me ser eu das várias formas que eu sou. Porque já consigo permitir-me fazê-lo. Porque já consigo olhar para mim desta forma e dizer: tu mereces fazer isto, tu mereces fazer estas coisas todas. Portanto, força. Eu permito-me ser livre. Eu escolhi permitir-me ser livre. Portanto, escolham vocês também. Esta transformação é possível. Tu também podes chegar a esta transformação. Tu também podes fazer. Ela está nas tuas mãos. O teu corpo pode se transformar também, a tua casa, o teu templo. E tu conseguires olhar e tratá-lo como tal. Tu podes, sem dúvida. Tu podes recorrer à ajuda de todas estas formas, como eu já vos disse. Vocês podem recorrer à ajuda. E uma coisa muito importante, meus queridos, em que, se alguém me dissesse isto há uns tempos atrás, eu diria que era humanamente impossível, mas é possível tu olhares ao espelho e achares que a pessoa que está à tua frente é bonita. Ou pelo menos olhar para a pessoa que está à tua frente e achares, ok, é uma pessoa. Ok? Não vamos já pensar para o outro lado do espectro. Pelo menos pensar de, ok, é uma pessoa. Isto é possível, meus queridos. Parece impossível, mas não é. E portanto, meus queridos, é isto que eu vos queria transmitir. Isto é possível. É possível vocês também conseguirem fazer isto. E portanto, força, vão à procura, busquem esta transformação fantástica. Vocês merecem viver de forma mais leve, mesmo que sejam mais gordos. Vocês merecem, mais gordos, mais magros, o que for. Foi aqui uma brincadeira, mas vocês merecem viver de forma leve e livre. Todos nós merecemos, meus queridos. Portanto, vão à procura disso. Lutem por isso. Ok? E mesmo quando forem à procura disso, e a mim também me acontece, às vezes nós temos recaídas, temos alturas em que não conseguimos olhar desta forma e pensar desta forma. É importante termos aqui também alguns recursos a que recorrer quando isto acontece. Ter um journal, um diário em que nós possamos escrever coisas sobre nós, sobre o que sentimos sobre nós, quando estamos bem e quando não estamos bem também. Primeiro porque ajuda a fazer ali muita regulação emocional, mas também porque ajuda-nos a relembrar aquilo que já sentimos. E ajuda-nos, e podemos fazer mesmo uma carta a nós mesmos, uma carta para mim mesma quando eu não me senti bem com o meu corpo. E fazer isto, obviamente, numa altura em que te sentes bem com o teu corpo. E fazer mesmo isto é que tu precisas de ler e reler quando não estiveres bem com ele.
Ou então lá está, também podemos recorrer aqui, efetivamente, por exemplo, às afirmações diárias positivas, de ter afirmações de todos os dias, vocês se obrigarem a dizer as mesmas afirmações. Nós sabemos que o nosso cérebro, através da repetição, ele vai interiorizando algumas coisas, e, portanto, as afirmações positivas também pode ser outra opção que vocês podem utilizar. E depois, se vocês naquelas alturas não conseguirem ser os vossos melhores amigos, está tudo bem. Depois vocês recorrerem a todos os vossos recursos que vocês têm vossos. Se não chegar, procurem à vossa volta. Recorram a um amigo, uma amiga, a alguém que vocês sabem que vos vai acolher e que vos vai ajudar. Não alguém que vai criticar e que ainda vai vos deixar pior. Mas alguém que vos vai conseguir dar este apoio. Nem que seja ouvir o que vocês têm para dizer. Acolher aquilo que vocês têm para dizer. Partilhar com alguém. Não me estou a sentir bem, não me estou a sentir bem com o meu corpo, não me estou a sentir feliz com aquilo que eu vejo ao espelho. E estas pessoas podem não ter nenhum conselho para dizer, podem não ter nada para dizer, mas às vezes até vos podem tentar ajudar a pensar, ok, olha, e o que é que tu gostavas de fazer em relação a isso? O que é que tu achas que podes fazer em relação a isso? O que é que tu gostavas de fazer? E esta pessoa do outro lado, podem vocês ser vocês mesmos a fazer esta conversa ou recorrer a alguém, perceberem o que é que vocês, ok, sentes isto, certo? É acolher isto em ti, está tudo bem, é super válido sentir isto, mas o que é que tu achas que tu podes fazer para acolher isto e até tentar trabalhar isto que estás a sentir? Se vocês não conseguirem ser os vossos melhores amigos, peçam ajuda a amigos externos. Ok, meus queridos? Nós não temos que passar isto sozinhos. De todo. Se as pessoas estão à nossa volta e se estão cá, é para nos ajudarmos uns aos outros. E, portanto, meus queridos, era isto que eu vos queria transmitir. Era esta jornada com o meu corpo e esta relação com o corpo que eu também vos queria transmitir, que eu queria falar um bocadinho convosco agora, principalmente numa altura em que o calor se faz sentir lá fora, o sol faz sentir lá fora. Isto promove que nós queiramos ir mais para a rua, mais para eventos sociais, temos que expor mais do nosso corpo e principalmente nestas alturas, coisas como a operação biquíni, o bikini body, o corpo de verão vem cada vez mais ao de cima. Então o que é que eu vos quero dizer, meus queridos? Tudo isto é muito giro, mas olha, um bikini body é literalmente um corpo de biquíni, traduzido em português. Portanto, vocês terem um bikini body, vocês não precisam de fazer nada sem ser de comprarem um biquíni e terem um corpo. Se vocês tiverem um corpo e um biquíni, têm um bikini body. Um corpo de ir à praia, ou seja, eu agora estou-me a esquecer aqui da expressão, mas um corpo de ir à praia. Um corpo de verão, desculpem, um corpo de verão. Corpo de verão, meus queridos. Vocês têm um corpo, não têm? É verão, está sol lá fora, está quente lá fora. Portanto, corpo, verão, vocês têm um corpo de verão. As imagens que nós associamos a isto, e se nós fizermos uma pesquisa rápida na internet, vão-nos aparecer N imagens. Mas aquilo é aquilo que alguém acha que é a definição disso. Ok? Não é por acaso que estas expressões não existem no dicionário. Acho eu, espero não estar aqui a cometer nenhuma gafe. Mas não existem. Porquê? Porque isto é muito subjetivo, meus queridos. Não é algo que é definido. Não. E se for definido, um corpo de verão é ter um corpo e ser verão. E um corpo de biquíni é ter um biquíni e usar o biquíni no corpo que temos. E portanto, meus queridos, é isto que eu vos quero transmitir, principalmente nesta altura que tanto se fala, que tantos desafios temos. Trabalhem vocês. Façam estas coisinhas todas que nós falámos ao longo do vídeo, ao longo do podcast, do episódio de podcast, desculpem. É possível chegar a este lugar. Não é fácil sempre, é difícil. Eu também tenho maiores dificuldades agora no verão, que eu estou a dizer, os meus braços, mesmo quando uso biquíni, fato de banho, é mais difícil para mim, às vezes, ter que mostrar algumas partes do meu corpo. Está tudo certo, está tudo bem. Mas é irmos trabalhando isto. É irmos aceitando que estas questões que nos fazem diferença, está tudo bem com elas. Irmos percebendo como é que podemos trabalhá-las e como é que podemos acolhê-las. Ok? Não só agora, não só no verão, mas principalmente agora, porque os corpos são muito mais expostos. É muito mais falado isto nos mídias, nas revistas, nos sites. Acima de tudo agora, meus queridos, é importante trazer estes assuntos ao de cima. E, portanto, trabalhem isto em vocês. Não só no verão, mas todo o ano. Porque lá está a operação biquíni. Normalmente é ali perto dos meses do verão. Mas por norma há pessoas que até fazem um ano inteiro. E então façam a vossa operação biquíni. Mas aqui. Não só no verão, mas o ano inteiro. Ok, meus queridos? Era isto que eu vos queria transmitir. Queria transmitir que é possível passar de um lado do espectro
para o outro. Ainda tenho muito caminho a percorrer, mas que é possível passar de um lado do espectro para o outro. É possível, é real, é sim, e vocês também conseguem, meus queridos. E, portanto, era isto que eu vos queria transmitir. Mandar-vos muito amor, um abraço muito apertado, um beijinho muito grande. Agradecer por vocês estarem sempre desse lado a acompanhar-nos. E olhem, fazer aqui um desafio. Se vocês quiserem entrar aqui um bocadinho comigo, mandem uma mensagem, postem qualquer coisa no TikTok, no Instagram, no Facebook, nas redes que vocês quiserem, com a hashtag o meu corpo é a minha casa. Ok? O meu corpo é a minha casa. E depois identifiquem-me. Significa que eu sei que vocês estiveram a ver até ao fim e que ainda por cima se identificaram com aquilo que falámos aqui e que de alguma forma vos tocou. Portanto, fica aqui o desafio. Se vocês quiserem partilhar e depois identificarem, eu ficarei muito feliz, seja nos comentários, seja por mensagens, seja publicamente, aquilo que vocês quiserem. E, portanto, partilhem esta hashtag e vamos espalhar também isto, esta consciencialização de que o nosso corpo é uma casa e que deve ser tratado e acolhido e cuidado, acima de tudo, como tal. Ok? Muito obrigada, meus queridos. E um beijinho muito grande de mim, diretamente para os vossos corações. Muito obrigada.